Estamos iniciando uma nova série Quem Manda na Sua Cidade. Estamos aqui com Núbia Gozolino. Eu não mando em nada, gente, há muitos anos. Vamos descobrir isso, né? Então, Núbia, viver em Raiz da Serra, né, ter uma qualidade de vida de morar em Raiz da Serra, como foi sua infância aqui em Raiz da Serra? Na verdade, eu não nasci em Raiz da Serra, eu nasci em Pau Grande. Eu, Charles, Jane, Núcia, Márcia. Mas quando a América Fabril fechou, ficou muito difícil, papai veio para Raiz da Serra e nós acabamos de ser criados aqui na Raiz da Serra, né? Mas até os 10 anos eu morei em Pau Grande. O seu pai foi um homem de comércio, né? Ele... Comércio e política, né? A grande paixão dele era política. A gente, desde pequeno, ia para a rua, dava panfleto, pedia voto, desde pequeno. Porque o seu pai, em 1977, foi vice-prefeito, não é isso? Foi, do Gilberto Teles. E em 82 foi quando ele foi ser o prefeito de Magé. Levou 20 anos para ganhar uma eleição, né? E quando ganhou, não conseguiu cumprir o mandato. Morreu na metade do mandato. E você lembra um pouco como que foi ele ser prefeito de Magé? Nossa, eu participei muito de todas as eleições. Principalmente da eleição que ele ganhou. Eu já tinha o quê? 20 e tantos anos, 24 anos. Participei de tudo. Fui talvez a cabo eleitoral número 1. E você foi inspetora de colégio, isso? Não, eu me aposentei como inspetora. Na verdade, eu fui professora aqui no José Veríssimo. Fui professora no Alba Bernardi, aqui em Piabetá, já no segundo segmento da primeira fase. E depois fui inspetora. E depois acabei sendo deputada e não voltei mais, acabei depois me aposentando. Como era a Núbia professora? Na verdade, eu sempre gostei muito de política, né? Eu era professora, mas acho que era uma professora dentro da média. A Núbia política, né? Quando seu pai foi prefeito de Magé, isso mudou muito a Núbia ou continuou? Não, eu não participei do governo dele, né? Assim, eu fiquei na escola, porque aí ele abandonou o colégio e eu fiquei na escola. Fiquei na escola e ele só passava na escola à noite, né? Ele não ficava mais na escola, porque até então ele fundou a escola em 1977 e ganha a eleição, vence a eleição em 1982. E aí, a partir de 1983, ele passa a não ir mais à escola, ele só vai à noite, porque ele fica o dia inteiro na prefeitura. E aí quem fica na escola, né, sou eu, junto com mamãe, junto com as minhas irmãs. Ele só ia à noite mesmo. Você é de fevereiro, é aquariano, né? Sou do dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Eu nasci no mesmo dia da minha mãe, né? Nasci no domingo de carnaval. E essa energia que vem muito do seu signo, a Núbia é enérgica desde criança? Eu sou muito agitada, né? Seu pensamento vive acelerado o tempo todo? Vive acelerado. E aí é uma Núbia bem mais enérgica. Por isso que no seu governo, né, você foi conhecida, acho que você é uma mão de ferro, porque essa característica veio do seu pai ou você acha que veio da sua mãe? Não, da minha mãe não. Minha mãe é mais calma, né? Na verdade, eu, por causa do meu pai, que quis ser prefeito a vida inteira, eu me lembro que desde 8 anos de idade eu andava na rua pedindo voto.
E levou muitos anos para ele ser prefeito, né? E via ele desesperado cada vez que a eleição passava, ele não conseguia ganhar. E aquilo foi gerando em mim uma vontade muito grande de ser prefeita. Antes de ser prefeita, eu fui deputada 3 mandatos. O primeiro mandato, 95. o Charlie me ajudou demais, porque ele era prefeito, coitado. E ele foi a pessoa que me lançou, que me apoiou, que, enfim, que me botou na política, e eu acabei sendo deputada por causa dele. O segundo mandato, ele também me ajudou muito, mas aí ele já estava fora da prefeitura, né? Ele saiu e quem entrou no lugar dele foi o Bira, pai da Jane Pereira. Não sei se você se recorda, 1985, era 1996. muito pequenininha. E depois eu ganhei outra eleição, ganhei a terceira eleição. Ele também me ajudou muito, ele, Jane, enfim, a minha família, mas aí também fora da prefeitura. Eu ganhei uma eleição no governo do Nelson, ganhei outra no governo da Narima, para deputada. E depois ganhei para prefeita contra a família Zito, em 2004. E seu pai tinha um lema, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Você levou isso para a sua gestão também? Porque você foi uma mulher muito ativa, né? Com certeza, eu tenho certeza que eu fiz em 4 que não fizeram em 40. Se eu parar para mostrar, até hoje eu não consegui mostrar no blog todas as obras que eu fiz, né? Não consegui. Porque se eu for mostrar todas as ruas que eu fiz, eu não vou conseguir. Eu vou ficar anos e anos e não vou conseguir. Eu passo ali daquela Guarani e olho para um lado, olho para o outro, eu fiz 180 transversais ali. Aí eu olho na Rua Japonês, que é a Paula Rosier, de um lado e do outro eu fiz todas as transversais. Olho na Rua da Guia, fiz todas as transversais. Olho no Maurimácia, fiz quase tudo. Vou para o Parque Santana, fiz de um lado e do outro. Agora até tem umas ruas lá perto do morro que não estão feitas, porque na minha época essas ruas não existiam, né? Agora abriram para lá essas ruas. Né? Se você chegar no Maitá, tá pronto, fui eu que fiz. Se chegar na Granja, tá pronto, fui eu que fiz. Se chegar no Novo Horizonte, está quase tudo pronto, foi eu que fiz. Eu coloquei manilha do Novo Horizonte, que eu ando em pé. Na Vila Carvalho desci uma água, eu que fiz. A Vila Carvalho, acabei com aquele aguaceiro. Inclusive, as pessoas ali perdiam os utensílios domésticos todos, né? Fiz as ruas Nacionalista, Avenida Nacionalista, que é aquela que corta. Fiz a José Uma, do outro lado. Se você sair do Maitá, se for para o Paranhos, eu fiz a primeira fase. Né? E sem falar do posto, das escolas, estou falando só de obra mesmo, de saneamento básico. Fiz a Ponte Preta toda, fiz a Beira Rio. Se atravessar do Parque Estrela, eu fiz o Parque Estrela. Então, eu não tenho como falar de obra, porque fiz a Raiz da Serra, né? Fiz toda a Serra Velha aqui. Fiz o Morro do Gato, que disse que agora já até grande parte lá destruíram. Fiz aqui o Batatal, o Sem Terra, que a gente dizia até que virou terra nobre. Fiz a Zelinha toda, todas as transversais. Fiz o Nazareno quase todo, enfim. Se eu parar para falar, vai encher o saco de todo mundo. Então, realmente, eu tenho que agradecer muito a Deus. E eu paro e penso, não fui eu que fiz, foi Deus. Agradecer a Deus, agradecer ao Charles, não posso deixar de agradecer a ele. Não é porque hoje ele está falando em candidatura, mas por tudo que ele me ajudou, né? Me ajudou na iluminação, que as pessoas que trabalham no governo hoje, a gente não trabalha no governo, né? A gente
sempre ficou fora do governo do Renato. Tanto eu, quanto o Charlie, quanto o Dinho, a gente não participou do governo do Renato. O pessoal marcava os postes e ele vinha trocando as lâmpadas. Eu nunca contratei empresa de iluminação para economizar, para sobrar o dinheiro para o asfalto, né? Eu não contratei empresa de lixo para sobrar o dinheiro do asfalto. Quem fazia tudo era com caminhão próprio. Pode pegar da prefeitura que você não vai ver pagamento. Nem transbordo eu pagava. Então, sobrou o dinheiro. Eu comprei os caminhões compactadores. Comprei na Transrio e mandei fazer na Usimeca. Antes de comprar, nós alugamos os caminhões do Zedai. E foi aquela confusão. O Ministério Público inventou a história de uniforme fantasma, pegou o processo, prendeu todo mundo, guardou o processo da gaveta durante 16 anos e depois pegou o processo, está prescrito. Né? Eles só queriam que eu saísse da prefeitura. Engraçado que não pagam nada por isso, né? A gente fica muito triste com isso, porque eles tinham que me recompensar financeiramente pelo prejuízo que me deram. Eu ganhei o segundo mandato contra a Rede Globo, que eu estava todo dia na Rede Globo, eles dizendo que eu roubei 100 milhões, não provaram. Eu estava todo dia nas primeiras páginas dos jornais. Eles prenderam a minha família toda, cercaram a prefeitura. Aquele monte de gente batendo palma sem saber o que era, acreditando naquele monte de calúnia do Ministério Público. E depois, o que eles fizeram? Guardaram o processo, 16 anos, depois está prescrito. O que aconteceu depois daquele show pirotécnico? Que prendeu todo mundo. Só eu que não fui presa da Operação Uniforme Fantasma, porque eu era prefeita, tinha que ter ordem do desembargador. Mas foi preso o Charlie, a Núcia foragida, prendeu todo mundo. O que aconteceu depois? Nada. Era só uma brincadeirinha do Ministério Público. Aí eles pegaram o processo, guardaram na gaveta e depois disseram que está prescrito. Vocês podiam fazer uma reportagem com o Ministério Público para saber por quê que eles fizeram isso. Era só para caçar o meu mandato? E eu fui uma idiota, porque eu tinha que ter pego o Dinho, que era o presidente da Câmara, ido para Brasília e caçado a liminar do contraventor, o desembargador Mota Moraes. E eu não fiz isso. Por inexperiência. Por falta de alguém que me orientasse. Eu tinha que ter feito, porque mesmo contra a Rede Globo, contra o Sérgio Cabral, que depois foi preso, mostrou aí o jogo dele, né? Contra o Globo, contra o Jornal Nacional, eu ganhei por maioria absoluta de voto. Então, quando eles viram que eu ganhei e que as mentiradas do Ministério Público não adiantou, eles pediram para que eu fosse afastada inaudita altera parte. O que é isso? Sem me ouvir. Eu não fui nem ouvida. Eles me afastaram para fazer uma instrução probatória. O que é isso? Para investigar. A investigação levou 16 anos, uma vergonha. E depois de 16 anos pegaram o processo, está prescrito. Tanto é que o Charlie não responde o processo, pode ser candidato, está todo mundo absolvido. Era tudo uma brincadeirinha, era tudo uma sacanagem do Ministério Público e da Justiça. E isso tudo, Núbia, tudo que você falou mostra a força e a união da família, né? Assim, como foi essa relação? A família vocês, era muito unida. Uhum. Eu não sei se hoje está tão unida, né? Os irmãos, né? Porque vem novas gerações com novos pensamentos. Novos né? pensamentos, É isso? Mas os irmãos eram muito unidos. Na minha época eram muito unidos, né? Eu governei a prefeitura, eu tive muita ajuda dos meus irmãos. Você vê que o Charlie ficou na obra junto com o João Luiz, que eu tenho que agradecer muito.
E se Deus me der a oportunidade algum dia de voltar, eu vou lá pegar uma camisa de força para trazer ele de volta, porque eu acertei no que, atirei no que vi e acertei no que não vi. Ele foi excelente. A Jane foi a prefeita da educação, ela me ajudou demais, né? Eu fiquei com Rosana Saúde e todos os meus irmãos me ajudaram. Então, por isso, eu pude fazer o governo que eu fiz com essa prefeitura pobre, porque era pobre. Era pobre, pobre de Maré Desci. Eu não tive ajuda do governo federal. Eu não tive ajuda do governo do estado. Eu nunca recebi uma emenda de nada, porque naquela época, deputado estadual não tinha emenda. Não tinha emenda de nada. Eu comprei ultrassonografia, densitometria, mamografia, comprei 2, tomografia, comprei, equipei esse município todo, comprei patrol, comprei compactadores de lixo, porque eu achava que eu ia ficar aqui 20 anos. Na verdade, eu só achei, né? Porque senão eu teria alugado, não teria comprado, teria feito igual os outros prefeitos. Mas eu achei que eu ia ficar 20 anos pelo governo que eu fiz. Só que eu não sabia que eu ia sofrer uma sacanagem da justiça, né? E eu sofri. Porque a pessoa vem, te tira numa liminar, sem te ouvir, manda você, afasta você, dizendo que você vai fazer uma instrução probatória e leva essa instrução probatória, leva 16 anos. O processo cria teia de aranha na gaveta do juiz. Depois abre e diz que prescreveu, né? E não dá uma satisfação à sociedade, a sociedade quer saber, ué. Cadê os 100 milhões? Cadê os 100 milhões, doutor Marfan? Cadê? Doutor Antônio José, que hoje é procurador, cadê? Não investigaram? Quer dizer, até hoje, eles me botaram mais de 200 processos. Processo porque eu dei dentadura, processo porque eu dei leite, processo porque eu dei pão, processo porque eu dei isso, que eu dei aquilo, um monte de processo, né? Até por nome de escola. Eles disseram que o meu pai, Renato Cosolino, estava vivo. Tiraram o nome de todos os Cosolinos da escola. Eu só quero saber onde é que ele está, porque ele está morto há 39 anos. Doutor Marcelo Evaristo, juiz, mandou tirar os nomes de todas as escolas, ainda me condenou a 3 anos pela ação de improbidade. A única coisa que vocês não conseguiram me condenar foi por enriquecimento ilícito. Botaram mais de 200 processos e não conseguiram me condenar por enriquecimento ilícito, né? Né, promotor? Isso vocês não conseguiram realmente. Eu só trabalhei, saí com uma mão na frente e outra atrás, ando no gol que meu irmão me deu, moro no apartamento que meu pai me deixou, não tenho nada. Vivo das minhas aposentadorias. Mas é muito triste. Quem trabalha para pobre, pau neles. E aí você é obrigado a se reconstruir. Depois de 68 anos, você perdeu 50 quilos. Como foi essa mudança, Núbia? Eu vi que não adiantava essa justiça, na verdade, tinha que se chamar a injustiça, né? A injustiça. Era o nome certo, tinha que ser a injustiça. Tem até alguns juízes que fazem justiça. Por exemplo, eu fui depor essa semana e eu estava lembrando para o promotor que o Ministério Público colocou 26 processos criminais. Me pergunta quantos eu ganhei. 26. Eu não fui condenado em nenhum. Para ver o tamanho da perseguição. Agora eu respondo mais uma opção, por falsificação. Porque disseram que eu falsifiquei a assinatura da juíza, né? Eu estou respondendo mais um monte por isso, né? Mas os 26 que eles me colocaram, eu ganhei todos eles.
para você ver o tamanho da perseguição comigo. Então, é assim, eles rotulam igual a Coca-Cola e ficam perseguindo a pessoa. Quer dizer, eu não sou processada por peculato, eu não sou processada por lavagem de dinheiro, eles estão me processando dizendo que eu falsifiquei um processo que era meu, né? Mas eu queria saber qual é a prova que tem, né? Eles tinham que ter a prova. Até Fui eu agora. que falsifiquei, porque são vários réus, vários procuradores. Qual é a prova que eu falsifiquei? Porque eles já liberaram todos os advogados. Eu não sou advogada. Como é que eu fiz tudo sozinha? Como é que eu ia lá pegar o processo? E são vários réus, vários advogados mexeram no processo. Como é que a pessoa vai dizer que fui eu? Eu queria saber como é que a pessoa vai dizer que fui eu. É unidunité, o escolhido foi você? Não sei. Né? Mas eu fico muito feliz que não tenha um processo que diga que eu esteja sendo processada por roubo, peculato, nem por lavagem de dinheiro, nem por nada disso, né? Apenas por dizer que eu falsifiquei um processo que era meu e de tantos outros réus, cada um com seus advogados, e todos eles fizeram cargo. Nossa. E aí vem Núbia e essa reconstrução que você vem na vida eu fitness. tenho muito que agradecer aí dessa parte a minha sobrinha Stephanie Cosolino. Pena que a Jamile não coloque ela na frente. Essa Stephanie está dentro da secretaria. Eu, se fosse prefeita, botaria ela de frente para atender o povo, né? Você vê, eu tive erisipela, quase morri, tinha uma perna desse tamanho. Minha perna hoje é perfeita aqui, ó. Limpinha. Ela é formada da UF, né? Ela fez 4 anos de especialidade e ela realmente é uma médica acima da média. Só que eu acho que ela tinha que estar ou treinando médico ou atendendo os casos mais graves, mas isso aí tem que ser com a prefeita, né? Que também tem muita vontade de acertar. Eu vejo na Jamile muita vontade de acertar. E a Jamile é muito, mas muito trabalhadeira. Ela não estou falando isso pela minha sobrinha, mas não. dá para ver que ela se jogou nessa Ela é muito função, trabalhadeira, né? ela 5 horas da manhã já está de pé, ela está tentando acertar. Agora, eu acho que eu tive mais sorte porque eu aprendi um negócio com meu pai, que eu levei para a política. Meu pai sempre disse que em política, uma grama de lealdade valia mais do que 1 quilo de inteligência. E eu levei isso para a minha vida pública, tá? Eu não ligava se a pessoa... porque tem que botar o fulano, porque o fulano é muito capaz, Eu não ligava muito para isso, não. Eu ligava muito para fidelidade. E eu acertei muito com as pessoas que eu coloquei. Eu tive mais sorte. Eu acho que eu tive mais sorte que o Renato. Nisso aí eu achei que eu tive mais sorte. Eu botei muito... Pessoal meu, meus irmãos me ajudaram muito, né? Eu não fiz sozinha, né? O Dinho, por exemplo, ficou na Câmara. Se ele deixasse eu para lidar com o vereador, eu nunca atendi um vereador em 5 anos. Eu teria brigado com todo mundo. Como eu briguei com a justiça. E aí deu ruim para mim, né? E vem mais... Quando você briga para cima, dá ruim pra gente. E eu briguei com a justiça e aí deu ruim para mim, né? Ele tomou conta daquela Câmara e eu não tive um problema, né? O João Luiz, que é meu primo, e o Charlie ficaram na obra, no serviço público, problema zero. Eu saía com o carro para ver as obras, para olhar, mas problema zero. Eu não respondo um processo
de obra. Um processo por causa do serviço público. Nada, zero. Né? A Jane ficou da educação. Eu ficava muito da saúde, junto com o Rosan. Né? Muito, né? Ficava muito da saúde com o Rosan. E eu acho que eu dei muita sorte nas pessoas, né, que ficaram comigo. E a Jamile, ela vai ter que ver o pessoal que está do lado dela, se realmente está com ela, né? Porque o que mais tem é pessoas que são amigos do governo, né, Jamile? Muitos amigos do governo. A hora que você descer daí, poucos vão ficar com você. Poucos vão descer com você. Foi assim com seu tio Charlie, foi assim com o Renatinho, meu primo, foi assim com o seu avô quando morreu. Quando seu avô morreu, a maioria nem foi no enterro dele, já estava com a Demi-Uma. Então eu nunca dei valor aos amigos do poder. Eu nem atendia, nem queria saber. Eu só dava valor àquelas pessoas que estavam comigo e que ficaram comigo durante 20 anos, durante 30 anos. Talvez não recompensasse bem financeiramente. Acho que eu hoje me arrependo. Acho que teria que ter dado mais valor financeiramente. Mas eles tinham um poder, eles eram prefeito comigo, entendeu? Eles demitiam, admitiam, entendeu? Falavam comigo a hora que queriam, porque eu realmente entendiam que neles eu podia confiar, porque eles viam comigo há muitos anos. Não dava esse negócio da pessoa chegar. A pessoa chega por quê? Porque você é prefeito. Aí todo mundo quer encostar em você. Quer ver o que você tem para poder tirar. Qual é a vantagem que pode tirar de você? É isso. E depois, quando você desce a escada, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não fica com você, não. É exatamente assim. Então, eu, quando desci a escada, eu não me surpreendi com nada. Não esperei nada de ninguém. Quem me socorreu foi a minha família, eu só contei com a minha família e realmente com pouquíssimos amigos que sempre foram meus amigos, mais ninguém. Que ensinamento espetacular que veio do seu pai, esse da lealdade, né? Claro. Espetacular. A lealdade, ele dizia que a lealdade política valia mais do que um quilo de inteligência, né? Caramba, que homem, que homem. É. E como é a Núbia, tia e madrinha? De quem? Da Jamile? Dos sobrinhos que você tem. O Renato. Renato é sua filhada. Renato, né? Não. Quem é minha filhada é a Jamile, não tá. É o Renato. Entendi. A Jamile que é minha filhada. Mas, na verdade, quem sempre foi muito ligado a mim, desde pequeno, foi o Vinícius, né? Uhum. E eu acho que eu botei ele no mau caminho, porque o Vinícius sempre foi fora da curva, né? Ele é meio fora da curva, ele não é... Mas ele mostra ser uma pessoa muito inteligente, né? Ele é assim, acima do normal. Acima da média. Acima da média. E eu acho que ele andou muito assim atrás de mim e eu acabei influenciando ele. Eu achava que ele ia ser um juiz, um desembargador. E ele acabou indo para a política. Infelizmente, né? Foi para a política. E hoje não é nem tão ligado, mas quando era pequeno era muito agarrado comigo. Ele e a Mariúcha sempre foram os dois sobrinhos muito agarrados comigo. Mas a minha filhada mesmo é a Jamile, né? E o Renato, eu fui a precursora, trabalhei para ele demais, 2014, 2016, 2018, 2020. Depois de 2020, ele criou luz própria e não precisa mais de mim. Ele foi embora, né? Tanto é que ele teve a maior votação, talvez, do Estado.
tanto em Da história 2024, acho que da história da cidade, com certeza. Até porque ele fez realmente um bom governo. Então, hoje ele é independente, não precisa mais de mim para nada. Mas até 2020 eu o ajudei, tenho consciência do que eu fiz e que ele não ganharia sem mim. Ele ganhou a eleição de 2020 por 3 mil votos do Ricardo Tacarol, né? Então, sem mim, ele não ganharia. Isso aí eu tenho consciência. Mas depois ele foi embora, sozinho, e tá aí, tá tocando o barco dele, vai se eleger deputado federal, muito bem, e tá aí. Tá. Hoje você sente, Núbia, que Magé, a história de Magé um pouco se apaga, porque o seu pai fez tanto em tanto pouco tempo, e você, quando veio prefeito, como relatou aí, se a gente lembrar um pouquinho, Magé não tinha nem asfalto, era terra batida. Você lembra mais ou menos a porcentagem de asfalto que Magé tinha? Acho que é só no centro, né? Não, eu lembro que eu fiz muita coisa, muita até revista coisa, aí. Muita coisa. Eu fiz muita coisa. E as pessoas se esquecem um pouquinho disso e a gente tem que estar lembrando. Eu fico muito revoltada quando vejo no Instagram, às vezes, né? Às vezes é 1, 2, né? Muita gente. Falando, isso é obrigação. Se era obrigação, por que os outros não fizeram? E por que não continua fazendo, né? Não, por que os outros não fizeram? Né? Eu fiz eu fiz mais de 1000 ruas, eu fiz 27 escolas modelo. Por que não fizeram? Eu implantei o ensino integral, só não continuaram. Creche. Eu implantei. Abri 20 creches. Né? Dava leite, dava pão, abri 5 padarias populares. E olha, a prefeitura era uma miséria. Eu governei só com o dinheiro do município. Eu sei a ginástica que eu fazia. Eu acabei de ser condenada agora pela essa doutora Ana Carolina Vieira, aquela da Justiça Federal. Ela fez a minha mãe pagar uma perícia de R$90 mil. Isso lá em 2009. O perito concluiu que, sob o ponto de vista econômico, não havia prejuízo. Por quê? Porque eu não ia deixar a pessoa morrer no hospital. Eu pegava o dinheiro da educação, passava para a saúde, passava para o outro, porque não tinha dinheiro, eu recebia 300 mil da saúde. A Marilene, que era presidente do conselho, ela sabe, isso aqui era gestão básica. O que é gestão básica? Tudo que eu fazia em hospital eu não recebia, praticamente. Só passou a receber porque eu investi demais na saúde. Eu fiz laboratório, eu comprei ultrassonografia, densitometria, mamografia, né? Eu equipei de tudo quanto é jeito. Eu chorava, porque eu só recebia R$300 mil. Ninguém investiu tanto nessa saúde quanto eu. Eu tomava conta dessa saúde como eu tomava conta da minha casa. E, por fim, quando veio o Rosan, que eu saí, o Rosan conseguiu colocar a gestão plena, que foi que alavancou o município. Mas eu investi demais, por isso que conseguiu. Eu coloquei 44 consultórios odontológicos. Eu abri 57 PSF. A Darma fechou a maternidade de Piabetá, eu abri a maternidade de Piabetá. Comprei todos os equipamentos. Inaugurei no primeiro ano. Joguei o hospital de Magé. Claro que eu não fiz o hospital que o Renato fez, que está lindo, né? Que não se compara. Eu fazia as coisas mais simples, até porque eu não tinha dinheiro. Mas fiz outro hospital de Piabetá, de Magé. Entendeu? Botei um banco de sangue. Então, o que eu fiz com a gestão plena, eles tiveram que botar a gestão... com a gestão básica, eles tiveram que botar a gestão plena. E hoje, se a Núbia fosse prefeita hoje, teria alguma coisa que faria diferente do passado? Se a Núbia fosse prefeita hoje, eu ia botar os postos 24 horas com esse dinheiro que recebe.
eu ia continuar botando remédio em casa, eu ia botar, eu já tinha começado a colocar as escolas em ensino integral, já tinha botado Bonneville, já tinha botado Santa Dalila, já tinha colocado a Ilha aqui em Piabetá, já tinha colocado uma série de escolas em ensino integral. Ia fazer mais 27 escolas, ia colocar integral, ia colocar bilíngue, né? Eu ia ampliar o que eu estava fazendo. Ia acabar todas as ruas, porque o meu sonho era colocar uma placa, procura-se uma rua para asfaltar. E eu ia conseguir, por mais 4 anos eu ia conseguir, mas me tiraram, né? A gente ia voltar aos programas sociais. Eu sei que eu fui processada por todos eles, talvez tenha sido por isso que o Renato não tenha feito, a Jamile não faz. Mas eu já estou com 70 anos, se eles quiserem me processar, pode processar, porque daqui a 10 anos eu vou morrer mesmo. Então, tem muita energia ainda e está provando isso, né, Núbia? Tem, mas aí deixa, aí pode processar. Aí... Eu não vou deixar de dar leite, de dar pão, de dar dentadura, de dar tênis de bola, de dar capa de chuva, de dar sombra. Isso eu não vou deixar de fazer. Se eles querem processar, porque eles não gostam de ninguém que dá nada pobre, até porque os filhos dele não precisam disso, né? Estuda em escola particular, mora na frente do mar, né? Aí, se eles quiserem processar, eles processam. Não vou ligar, não. Pra gente ir pro último bloco, Núbia, você vem numa rede social e as pessoas, hoje a nova geração vem conhecendo a Núbia que não conhecia, né? Vem pesquisando quem é a Núbia, quem é essa mulher que foi prefeita de Magé, o que ela fez. Como você vê isso, dessa nova geração querer ter esse entusiasmo de conhecer a Núbia? Olha, eu acho muito bom, mas eu acho que as pessoas que entram na rede é mais pessoas de meia idade que conheceram o governo. Eu não vejo gente assim muito nova, não. As pessoas mais novas são aquelas que lembram do meu governo, assim, jovem, não sei se tem essa curiosidade, não. Até porque as pessoas têm uma ideia de que todo político é corrupto, de que é obrigação, né? Só que ele não entende que para a coisa acontecer tem que ter a vontade do prefeito. Eles não entendem isso, né? Se o prefeito não quiser, ele não faz nada. Por exemplo, quantas escolas o Nestor fez? Nenhuma. Ele tinha o dinheiro para fazer? Tinha. Muito mais do que eu. Mas ele não fez, ele não quis. Quantas escolas o Tubarão fez? Nenhuma. Ele tinha o dinheiro para fazer? Tinha, mas ele não fez. Quantas escolas a Narma fez antes de mim? Uma escola, que foi a Aureliano Coutinho, que é bem diferente da minha escola modelo. Aí, de vez em quando, no outro dia, não é de vez em quando, no outro dia eu vi um internauta dizendo: a Narma deixou o projeto pronto. Ora, por que ela não fez? Se ela deixou o dinheiro para mim, se ela é tão boazinha assim, ela podia ter feito. Por que ela não fez? Se o dinheiro era do governo federal, por que só fez em Magé? Podia ter feito em outros lugares, né? Ou a pessoa realmente é muito burra, ou então está a fim de mexer o saco, né? Uma das duas opções. Prego que se destaca martelado sempre. Na internet, esse mundo de internet é assim. Mas aí não dá para a pessoa querer dar atestado de idiota para os outros, né? A pessoa, as coisas só acontecem se o prefeito quiser. Se ele não quiser, ele não faz. E ninguém vai obrigar ele a fazer. Não tem Ministério Público para obrigar, não tem ninguém que obrigue. Ele faz se ele quiser. Ele faz se ele tiver compromisso com você.
Ele faz se ele tiver consciência. Eu fazia porque eu tinha compromisso, porque eu tinha muita vontade de ser reconhecida, né, de deixar meu nome na história. Então eu trabalhei igual uma louca, eu economizava, eu fazia a conta, até cagando eu fazia a conta, né, eu economizava mesmo. Tanto é que saí com uma mão na frente, outra atrás. Moro aqui no apartamento que meu pai me deixou, ando de Gol até hoje. Então eu fiz porque eu quis fazer, eu fiz porque eu tinha compromisso, eu tinha responsabilidade, eu fiz porque eu não queria passar por mentirosa, porque eu queria cumprir as promessas. Se eu não quisesse fazer, eu não fazia. Porque esse negócio de obrigação é para quem tem compromisso, para quem quer fazer. Quem não quer fazer, não faz, como não fizeram. Né? Certeza, Núbia. Para mim está sendo uma aula, né, de conhecer mais um pouco da Núbia. Foi um prazer estar aqui com você, né, ter essa energia. Tem mais alguma coisa que você queira? Eu acho que a Jamile, ela é muito trabalhadeira. Eu acho que ela está conhecendo, né, porque ela pegou um governo assim, de repente, né, porque o governo estava com o irmão, mas eu acho que ela vai fazer um governo, ela tem, eu noto nela que ela tem muita vontade de fazer. Ela esteve aqui 2 vezes, apesar de eu não fazer parte do governo dela, ela esteve aqui 2 vezes, e eu notei assim muita sinceridade, muita vontade de fazer. Ela tem muita vontade de acertar, né? Infelizmente, não depende só da gente, depende de uma série de fatores, né? A pessoa nesse cargo é um cargo muito espinhoso, porque você acaba tendo que brigar com muita gente, né? Acaba tendo que mandar embora pessoas que são da sua relação, como se diz, cortar na carne, né? E é complicado mesmo. Eu passava por cima de qualquer um, porque o que tinha que dar certo era o meu governo. Isso aí. Se eu achasse, podia ser meu primo, podia ser meu parente. Se eu achasse que não deu certo, eu ia lá e mandava embora. Não tinha essa comigo. Porque o que tinha que dar certo era o meu governo, entendeu? Cada dia, eu pensava, é menos o dia do meu governo, daqui a pouco vai ser menos o mês, daqui a pouco vai ser menos o ano, e eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. E você vê um pouco da Jamile, algumas características suas, porque eu vejo ela muito na rua, né? Que eu acho ela muito parecida comigo. Nossa, que ela tá nos hospitais, acorda de noite. Outro dia eu vi um stories, eu acompanho muito ela pela rede social. Ela estava 10 horas em algum lugar, depois era 6 horas da manhã, ela já estava acordada para ir numa corrida. Eu falei, gente, essa prefeita não dorme não, ela fica o tempo todo assim. Ela sempre foi muito trabalhadeira, né, desde pequena. Eu acho que ela tem que ver esse pessoal, né, que está na ponta, se realmente tem compromisso, se realmente quer que o governo dê certo, né, se realmente está trabalhando, né, porque uma andorinha só não faz verão, né. Tem que ter suas pessoas de confiança, lealdade, né, pessoas leal, né, que queira que o governo dê certo, né. Eu acho que vai dar certo, acho que vai acertar. É um momento difícil, porque está pegando o governo agora, né? A prefeitura é muito grande, até tomar pé é difícil. Mas eu acho que vai dar certo. Vai dar certo porque ela tem muita vontade e muita disposição. Vai dar certo. O Renato vai para Brasília e ele vai trazer muito recurso. E isso vai dar um upgrade da cidade. Porque né? ela consegue trabalhar mais. Com o Renato lá em Brasília. O Renato vai trazer 100 milhões de recursos. Né? E consegue. Vai. O Vinícius já traz, né? O Vinícius é um deputado muito atuante, né? Muito atuante.
Eu estou num problema muito sério se o Charlie for candidato. Porque, de um lado, tem o Vinícius, né? Que é um sobrinho que é querido, que sempre foi ligado a filho da Márcia, a quem eu devo muito, é uma irmã maravilhosa. E do outro lado tem o Charlie, né? Charlie me ajudou demais. Tem dívida que é impagável. Charlie me lançou para deputada, o Charlie trabalhou demais no meu governo, foi muito injustiçado, muito, muito, muito. Eu não tenho como pagar o que ele fez para mim, não tenho. Vai ser muito difícil para mim. Eu estou pedindo a Deus, vou até hoje chamar o pastor para orar para ele desistir disso. Para deixar o Vinícius, primeiro que o Vinícius está indo muito bem, né? Ele é brilhante dele, isso é dele, ele é meio fora da curva, ele sempre foi muito inteligente. Mas eu não tenho como pagar o Charlie. Me lembro dele daquele lixão, aterrando aquele lixão, de madrugada, trocando as lâmpadas, para mim não pagar transbordo, para mim não pagar firma de iluminação nas obras, e eu não tenho como pagar o Charlie. E ele está sozinho, porque ele não tem liderança, ele não tem o dinheiro. Nós saímos da prefeitura com uma mão da frente e outra atrás. Eu não deixava ninguém pegar nada. Era tudo para esse povo, era tudo para fazer obra, era tudo para fazer escola. Deus sabe que eu estou falando a verdade. E eu peço a Deus que convença ele a não ser candidato e deixe o Vinícius seguir a vida dele, para o Vinícius ganhar essa eleição. Eu não quero que ele atrapalhe o Vinícius, mas se ele for candidato eu vou ficar numa situação muito difícil mesmo. E eles vão entender isso. Hã? Eles vão entender isso. Não, ele não está entendendo. Uma coisa eu quero... Ele está velho, né? Ele tem 67 anos. Eu não sei. Ele diz que não tem mais tempo para esperar. Aí é difícil pra caramba. Muito difícil. Quero te dizer uma coisa, Núbia. Por mais que a gente sabe que tem muita população, muita gente para falar o contrário, mas eu quero te dizer que você fez história na minha vida, né? E de muitas outras pessoas que veio em Magé. E isso é um legado que ninguém nesse mundo tira. É um legado que vocês vão deixar. Eu vou sair desse mundo, mas lembrando da Núbia, lembrando do legado que você deixou, da transformação que você fez na minha vida e na minha cidade. Muito obrigado, Núbia, por tudo mesmo. Falo de coração, não só porque eu estou aqui, de coração, porque eu quero que você saiba que tem coisas que a gente tem que falar. Que você deixou um legado muito grande e você mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa diferente porque Núbia passou no meu caminho. Isso é gratidão, né? Gratidão por uma pessoa que fez tanto. Pode outras pessoas não reconhecer, mas eu quero que você saiba disso. Você sabe quanto eu trabalhei daquele Santo Aleixo, né? Fiz quase todos os morros de Santo Aleixo. Acho que eu não fiz só o Morro do Céu, né? Talvez tenha, sei lá, não sei quantos faltaram, mas poucos. Fiz o 24 horas, abri um monte de PSF. Trabalhei muito. Fiz a estrada que liga Santo Aleixo a Piabetá. Mas eu tive muita ajuda do João, do Charles. Muita ajuda. Cada obra dessa tem uma gota de sangue dele. E eu fico numa situação muito difícil. Muito difícil. E a outra pessoa que eu quero conversar é o Charles. Eu também quero que ele conte um pouco da história dele. E porque a história de vocês envolve a história de Magé. E o Resenha está aqui para isso. Contar a história de Magé. Eu não queria essa briga, não. Não queria. E nem vai ter. O Senhor sabe de todas as coisas e vai guiar você pelo melhor caminho. A Jamile está fazendo tudo para resolver, né? Tem feito tudo para resolver, mas vai não sei se vai conseguir. Tenho fé nisso. Gente, muito obrigada, Núbia. Mais uma vez você me faz muito feliz.
e Muito honrada obrigada. por você estar aqui. Muito obrigada mesmo. Ficamos aqui, não esqueçam, siga nosso canal, a gente está falando da história de Magé, de tudo que envolve a cidade Depois você de Magé. mandar a entrevista para mim? Pronto, lógico. A gente está falando tudo de Magé. Muito obrigado, até a Você próxima. me dá seu telefone. Tá com a Cássia, né? Tá com a Cássia. Não, meu telefone já tá com a Cássia, tá bom?